Olá a todos. Em nome do Programa Especial de Imunização da Organização Pan-Americana da Saúde, convidamos a todos a assistir ao vídeo que explica como instalar e usar a ferramenta de análise de risco do sarampo e da rubéola, versão sem surto. Eu sou Rafael Leon e, juntamente com Dan Álvares, seremos os tutores desse vídeo. Neste módulo, aprenderemos a avaliar a qualidade dos dados coletados no arquivo Excel, para evitar vieses no cálculo da análise de risco. Para isso, temos um exemplo de arquivo countrydata.xlx já preenchido com as informações. É importante que esse arquivo mantenha o mesmo nome, já que o software R exige encontrar o arquivo através do nome do mesmo. Se fizermos alguma mudança no nome, como por exemplo, tanto no Country Data, o software não encontra. Então, é importante que o nome do arquivo seja exatamente Country Data no formato Excel. O exemplo que temos já foi preenchido com os dados de Belize. O primeiro passo é guardar o arquivo na pasta Data, que se encontra no arquivo SRC Source. Pegamos o arquivo neste diretório, substituímos o exemplo da ferramenta e passamos novamente ao RStudio. Essa segunda etapa é abrir o arquivo QA.R e executá-lo por meio do botão Run App. Este programa analisará a qualidade dos dados e produzirá um relatório que será aberto automaticamente uma nova janela. Podemos clicar, então, no botão Baixar o relatório para que o relatório esteja disponível no computador. Neste caso, o arquivo de exemplos usado não tem erros. No entanto, no caso de haver erros, haverá uma janela como a mostrada abaixo. Vemos uma janela que se pode abrir com o título QA incorreto e um X vermelho. Isso significa que há erros no nosso arquivo Excel e é necessário revisar e corrigir esses erros antes de executar a análise de riscos. Para ver quais são os erros, clicamos no ícone Download Report, baixar o relatório, que abrirá uma caixa de diálogo perguntando onde queremos guardar o relatório. Devemos escolher uma pasta da qual possamos nos lembrar em seguida salvá-la. Ao abrir, veremos um documento em Word, como o da tela. O relatório da qualidade de dados tem a seguinte estrutura. Primeiro, ele verifica os mapas ou shapefiles, indicando se o total de shapefiles ou formas vetoriais carregados na ferramenta corresponde ao total de municípios que temos na planilha de Excel. Isso se todos os geocódigos e nomes estão completos. Em segundo lugar, analisa os dados do país coletados no arquivo Excel Country Data. Alguns dos erros que ele identificar estão relacionados a dados ausentes por coluna e linha, erros de células unificadas,
validade de geocódigos com relação a mapas, tipo de dado por coluna, numérico, data, texto, entre outros. E, por fim, verifica se a bandeira do país foi carregada de forma correta na ferramenta. A seguir, mostraremos alguns exemplos de erros usando os dados fictícios de Belize. Nesse slide, mostramos erros relacionados a dados ausentes. O primeiro erro é mostrado na tabela intitulada População e Área, dados de população e área, que corresponde à planilha número 2 do arquivo Excel. Essa tabela indica que temos 5 dados ausentes para a variável subnacional. Esse erro é gerado porque a coluna subnacional foi juntada com a coluna de Belize, ou cada célula individualmente não foi preenchida. O segundo erro é mostrado nessa tabela, que informa quais linhas que têm dados ausentes. Nesse caso, os municípios de Caio e Coroçal não têm dados sobre a população total. Outros erros que observamos têm relação aos formatos dos dados. Essa tabela indica que na fila 6 existe uma discrepância entre o geocódigo do mapa de Belize e aquilo que foi colocado no arquivo de Excel. O geocódigo é BLZ.5, 10.000. No entanto, os geocódigos acima têm apenas um dígito com o traço inferior. Assim, BLZ.1, traço inferior 1, 2, etc. A seguinte tabela mostra os dados não numéricos sobre a variável população total. Observamos que as letras foram digitadas no valor inserido para a população total e a área por quilômetro quadrado do município de Stan Creek. Como havíamos dito anteriormente, essas variáveis precisam ser numéricas. Por fim, nesse slide, mostramos os erros mais comuns detectados ao se entrar os dados caso a caso. Por exemplo, vamos incluir a data de nascimento posterior à data do início do exantema. Também pode haver caso onde a data de início do exantema é posterior à data de obtenção das amostras. Esses erros são inconsistentes em termos de datas, pois uma pessoa não pode ter um exantema antes de ter nascido, e tampouco pode-se fazer uma amostra de uma pessoa que não tenha tido um exantema. Também podemos ver casos com problemas na situação vacinal e dose vacinal. Por exemplo, se a situação vacinal deveria indicar o número de doses, um, 2 ou 3, mais de 3, o desconhecido. Não deveria ser não elegível, como aparece aqui na tela. Se a situação vacinal for não, o número de doses deveria ser zero. Se a situação vacinal for desconhecida, então o número de dose também deve ser desconhecido. Se a situação vacinal é não elegível, o número de doses deve ser não elegível. Como se observou no relatório sobre qualidade de dados, sempre haverá uma tabela de resumo inicial que procura colunas com dados ausentes.
Além disso, haverá tabelas de resumo específicos para cada coluna, que informará a linha exata em que o erro foi encontrado ou os dados ausentes no formato Excel. O processo de qualidade de dados é um processo interativo. Deve-se usar o programa QA.R para encontrar os erros, corrigindo-os no Excel, garantindo que o arquivo seja guardado com as mudanças feitas e depois executando o mesmo programa QA.R a cada vez o relatório será limpo novamente. Quando você chegar a um ponto onde não haja mais erros, ou se houver, é porque não foi incluída certa informação opcional, você pode passar à próxima e última etapa: executar a ferramenta para gerar o relatório final. Esse é o final do módulo 6. Se houver dúvidas, perguntas ou comentários, envie-nos um e-mail a vpdrisc2@parro.org e entraremos em contato o mais rápido possível, em geral, dentro de 24 horas. Até a próxima.